Marcos capítulo 15. Logo ao amanhecer, os principais sacerdotes, com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, tiveram conselho. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondendo-lhe: Tu o dizes. Os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, mas ele nada respondia. Pilatos voltou a interrogá-lo: Nada respondes? Vês quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa era costume pôr em liberdade um preso, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com outros amotinadores, que no motim haviam cometido um homicídio. A multidão, aos gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhe fizeram. Pilatos respondeu-lhes: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que, antes, lhe soltasse Barrabás. Pilatos lhe perguntou: O que quereis, pois, que eu faça daquele que chamais rei dos judeus? Eles tornaram a clamar: Crucifica-o. Mas Pilatos lhe disse: Que mal ele fez? Eles gritavam cada vez mais: Crucifica-o. Pilatos, porém, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e, depois de mandar açoitar Jesus, o entregou para que fosse crucificado. Os soldados o levaram para dentro da sala, que é da audiência, e convocaram toda a corte. Vestiram-no de púrpura e, confeccionando uma coroa de espinhos, a colocaram em sua cabeça. E começaram a saudá-lo: Salve, rei dos judeus! Feriram-no a cabeça com uma cana e cuspiram nele. E, postos de joelhos, o adoraram. Depois de terem escarnecido dele, despediram-lhe a púrpura e o vestiram com suas próprias vestes. Então o levaram para fora a fim de o crucificar. Constrangeram certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que é traduzido por lugar da caveira. Deram-lhe beber vinho com mirra, mas ele não quis. Havendo-o crucificado, repartiram suas vestes, lançando sorte sobre elas, para saber o qual cada um levaria. E à hora terceira o crucificaram. Por cima dele estava escrita a sua confissão: o rei dos judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e o outro à esquerda. Cumpriu-se assim o que a Escritura diz: e com os malfeitores foi contado. Os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça. Ah, tu que derribas o templo em 3 dias o edificas, salva-te tu a ti mesmo e desce da cruz. Da mesma maneira, também os principais sacerdotes com os escribas diziam, zombando uns para com os outros: Salvou os outros e não pode salvar a si mesmo? O Cristo, o rei do judeu, o rei de Israel, desça agora da cruz, para que o que vejamos e acreditemos. Também os que com ele estavam crucificados o injuriavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E à hora nona já exclamou Jesus em alta voz: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Ele chama por Elias. Um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a em uma cana, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem retirá-lo. Jesus, dando um brado, expirou. Então o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. O centurião que estava defronte dele, vendo que assim expirara, disse: Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Também ali estavam algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena,
Maria, mãe de Tiago, e o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam, quando ele estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Chegada a tarde, porquanto era dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos se maravilhou de que foi ele que estivesse morto. Chamando o centurião, indagou-lhe que jazia muito tempo que ele morrera. Tendo-se certificado pelo centurião, concedeu o corpo a José. Este comprou um lençol fino e, tirando-o da cruz, envolveu-o nele e o depositou no sepulcro lavrado numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde o colocaram. Marcos capítulo 15.